Oi, meus irmãos, tudo bem com vocês? Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal, dê seu like, compartilhe essa mensagem para que vidas possam ser alcançadas através da palavra do Senhor. E eu estou aqui para vir trazer uma reflexão para que nós venhamos meditar na palavra do Senhor, pois a palavra do Senhor ela é o melhor alimento para o nosso espírito, né? É onde nos traz, nos proporciona uma felicidade verdadeira, não uma felicidade momentânea. E é isso que o Senhor nos proporciona, através da sua palavra, através da sua presença na nossa vida. E eu vou trazer uma palavra para que a gente venha refletir, que se encontra lá em Filipenses, Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 2, que vai falar assim: Então peço que me dei a grande satisfação de vivem em harmonia, tendo o mesmo amor e sendo unido de alma e mente. Não faça nada por interesse pessoal, por desejo tolos de receber elogios, mas sejas humildes e considere uns aos outros superiores a você mesmo. Ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também o do outro. Tenha entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou por natureza de servo, tornando-se igual aos seres humano e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele se humilhou e obedeceu até a morte de cruz. Meus irmãos, essa palavra, ela é muito incrível. Eu sempre gosto de refletir em cima dela, que onde nos mostra a humildade de Cristo, onde nos mostra o quanto Cristo ele submeteu, ele negou a si mesmo para estar acima da vontade de Deus. E aqui Paulo, ele fala, né, que ele gostaria muito de ter a satisfação, ele gostaria muito de vê-lo, aqueles irmãos, unidos em Cristo Jesus. Não que eles viessem ver, não que eles viessem ter apenas os seus próprios interesses, mas que eles viessem se colocar na posição do seu próximo, que eles viessem se colocar na dor do seu próximo, porque a gente sabe que a própria palavra de Deus diz que por multiplicar a iniquidade, né? Por muitas coisas acontecerem no mundo, o amor de muitos irão se esfriar. Então a gente vê muita falta de compaixão, né, no mundo, onde as pessoas não sentem mais a dor do outro, onde cada qual é por si. Se você está bem, ok. Mas aqui você viu que o próprio Deus, ele submeteu à vontade do Senhor. Ele renunciou à sua própria vontade para estar acima da vontade de Deus, para nos mostrar o quão nós também conseguimos vencer através do seu exemplo em Cristo Jesus, né? Então, aqui, algo que deixou muito claro, muito fixo no meu coração, foi em relação que eu não venha apenas estar no meu próprio interesse, mas que eu venha estar no interesse do próximo, que eu venha olhar para o meu próximo com olhar de compaixão, se ele estiver passando por necessidade, se ele estiver passando por algum motivo que está lhe causando muita dor, que eu não venha sentir na pele, naquela, só apenas para aquelas pessoas que eu amo, porque é muito fácil eu sentir a dor de pessoas que eu amo, mas existem milhares de pessoas que quer apenas um abraço, que quer apenas se sentir que é amado, se sentir que não está só. Então, meus irmãos, que nós venhamos olhar sempre para o exemplo de Cristo, que nós não venhamos apenas olhar para os nossos próprios interesses, mas que nós venhamos tentar compreender, que nós venhamos tentar lidar com o jeito de cada um, com a situação de cada um, porque cada um ela enfrenta situações diferentes, ela tem um modo de agir diferente. Então, quando nós nos colocamos no lugar um do outro, é quando nós não queremos apenas que a pessoa age da forma que eu quero. Porque é muito fácil, né? Eu lidar com uma pessoa que ela faz o mesmo que eu, que ela gosta o mesmo que eu, que ela tem o mesmo pensamento que eu, isso é muito fácil, né? Mas quando eu me submeto à vontade de Cristo, quando eu renasço novamente, que eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, eu vou saber discernir, eu vou saber
compreender, eu vou saber viver, eu vou saber conviver, assim como Jesus ele soube conviver, assim como ele teve uma posição sobrenatural, extraordinária aqui na terra, mesmo diante de tantas perseguições, ele não se deixou corromper, ele sempre estava com os seus olhos fixados em Cristo, ele pagou o alto preço, ele realmente deu o seu nome de filho de Deus, ele deu o seu nome de como exemplo aqui na terra. Então é muito triste quando a gente vê milhares de pessoas com rancor no seu coração por coisas, por feridas, por coisas que alguém fez, às vezes por coisas tão simples, entendeu? Mas não permite com que o Espírito Santo molde, não permite com que o Espírito Santo faz aquela transformação, porque somente ele é capaz. Não vou dizer, Angélica, mas é muito fácil uma pessoa me machucar, você olhar de fora e dizer que eu tenho que perdoar. Meus irmãos, o perdão ele é através do Espírito Santo. Você só perdoa, você só consegue perdoar a pessoa através do Espírito Santo. E para que eu venha conseguir me libertar, é necessário que eu permita a entrada do Espírito Santo na minha vida. É necessário nós temos uma dependência muito grande em Deus. Nós temos que entender isso, que através de Deus, quando eu verdadeiramente entrego o meu coração, quando eu verdadeiramente entrego a Deus os meus anseios, quando eu entrego a minha dor a Deus, é totalmente diferente, porque nós entendemos que o poder de Deus, ele vai se aperfeiçoar na minha fraqueza, ele vai se aperfeiçoar naquilo que eu acho que eu não consigo me libertar. Então, meus irmãos, que nós venhamos sempre olhar Cristo como o nosso Salvador, como uma pessoa humilde que veio e nos deixou um exemplo. E eu vou só ler aqui no rodapé da Bíblia, que vai falar assim: os cristãos precisam ser unidos não apenas na luta contra o inimigo que estão fora da igreja, mas também a vida dentro da igreja. Paulo apela para aquilo que os cristãos, em sua união com Cristo, já são e têm. Eles são fortes. O amor de Cristo nos une. Eles participam do Espírito de Deus. São bondosos, misericordiosos e ao lado disso apresenta um grande exemplo de Cristo Jesus. Muito enxerga neste versículo um hino de louvor, cantando pelos cristãos daquele tempo. Textos semelhantes, sendo um hino ou não, é fato que esses versículos falam sobre Jesus antes da sua vinda para o mundo, sobre a sua vida humilde e obediente, sobre a sua ressurreição e exaltação. E Paulo também encoraja os cristãos e os que brilham como as estrelas no céu, em meio de um mundo que não quer saber de Deus. Assim como Cristo foi obediente a Deus, Paulo espera que os cristãos obedeçam instruções que ele lhe dá, né? Então aqui a gente viu de uma forma bem clara, né? Quando ele fala que nós brilhamos como estrelas, é que a própria Bíblia diz que nós somos a diferença em meio de pessoas que não conhecem a Deus. Meus irmãos, existem pessoas que sabem que existe Deus, mas não têm um conhecimento profundo, não conhece a Deus. Então, quando ele cita aqui que o nosso exemplo ele é fundamental, é que muitas pessoas ele vai olhar para você como exemplo. Se você é uma pessoa que busca a Deus e os seus princípios é totalmente diferente do padrão que está na Bíblia, como que a pessoa vai entender que o Deus da Bíblia é aquele Deus que você serve? Como a pessoa que não conhece a Cristo vai entender: mas a Bíblia é isso, eu posso fazer tudo o que eu quero? Não. A própria Bíblia diz que tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Então, vamos analisar aquilo que está sendo prioridade. Vamos analisar na nossa vida aquilo que nós estamos colocando em primeiro lugar. Vamos analisar na nossa vida se eu de fato realmente estou colocando Deus como prioridade, se eu de fato estou analisando a mim mesmo, porque a própria Bíblia ela vai dizer: pois analisa o homem a si mesmo. Quando diz isso quer dizer que nós viemos fazer uma análise de nós mesmos e entender onde nós estamos errando e entender se de fato o nosso coração ele está de acordo com a vontade de Deus, porque o que nós queremos muitas das vezes é romantizar. Quase que não sai, mas a gente quer romantizar
quer fazer do evangelho uma coisa romântica, quer fazer do evangelho que só é paz, que só é bênção, mas nós nos sentimos em paz quando nós renunciamos à nossa própria vontade, porque nós sabemos que na Bíblia vai nos confrontar também, vai nos mostrar aquilo que não está de acordo com a vontade de Deus, que nós venhamos nos consertar, que nós venhamos fazer uma análise de nós mesmos e não ficar apenas pegando aquilo que nos convém, pegando aquilo que vai satisfazer o meu ego, né? Então nós venhamos realmente entender que Deus, tanto ele é amor, mas ele também quer que nós vivemos em retidão. Ele quer que nós vivemos segundo a tua vontade. Eu sei que nós somos muitos falhos, nós temos muitas coisas a mudar, mas quando nós colocamos os nossos joelhos no chão, quando nós temos uma intimidade com Deus, nós vamos, os nossos ouvidos, ele vai estar sensível à voz de Deus. Nós vamos entender quando nós praticamos algo que não está de acordo com a vontade de Deus, nós não vamos sentir paz, porque a própria palavra de Deus, ela nos relata, ela nos lembra, ela fala que aquilo que não vem de Deus não traz paz e não traz, meus irmãos. Por mais que às vezes você diga, não, eu tenho que fazer, Deus ele quer que nós sejamos felizes, Deus, isso é besteira, aquele irmão quer ser certinho, mas por mais que você coloque isso na sua mente, você, no fundo, você sabe aquilo que é vazio. No fundo, quando você pratica algo, você sabe que aquilo não está de acordo com a vontade de Deus, porque o nosso interior, ele não sente a paz, o nosso coração não sente aquela paz de segurança, aquela paz que você sabe que nós estamos agindo correto, que nós estamos agindo segundo a vontade de Deus. Então essa foi a reflexão, que nós viemos ter essa humildade de Cristo, que nós viemos reconhecer em todo o tempo a nossa dependência em Deus, que nós viemos sempre entender que os nossos ouvidos, que o nosso coração, ele tem que estar sensível à voz de Deus. Então, meu irmão, eu não sei como que está o seu estado, eu não sei como que está a sua intimidade com Deus, eu não sei como você se encontra agora, mas o Deus de Israel, aquele Deus que está aqui comigo, aquele Deus que está aí do outro lado com você, ouvindo esse vídeo, ele vai estar com você, e eu não tenho dúvida que se você abrir o seu coração, Deus, ele vai sim orientá-lo de uma forma sobrenatural, que você vai entender, sim, Deus, esse é o caminho certo, isso é o que Deus quer para o nosso coração. E seja cheio, peça a presença de Deus, porque quando você tem a intimidade, que você fala com Deus, que você tem a sua vida com Deus, você vai sim conseguir passar o deserto, atravessar o mar, você vai conseguir andar sobre as águas, você vai conseguir alcançar grandes maravilhas, porque você vai entender que nós servimos um Deus que tudo pode, um Deus que faz grandes coisas, um Deus que quando aquilo está de acordo com a vontade dele, ele faz realizar, porque a vontade de Deus, ela é perfeita e agradável. Fique com Deus, até o próximo vídeo, e Jesus te ama acima de todas as coisas. Você é muito amado por Deus, e até a próxima, em nome de Jesus. Amém.